Como a gente está falando sobre sacramento, a gente já falou sobre batismo, crisma, eucaristia, penitência, extrema-unção, e agora a gente vai falar sobre ordem. De acordo com o terceiro catecismo de doutrina cristã, da editora Vera Cruz, limitada, primeira edição, agosto de 1976, resposta à pergunta 811, nas páginas 148 e 149, a ordem é o sacramento que dá o poder de exercitar os ministérios sagrados que se referem ao culto a Deus e à salvação das almas, e que imprime na alma de quem o recebe o caráter de Deus. Aí, qual é a resposta apologética do comentarista? No Antigo Testamento, o sacerdócio era exercido por uma classe especial de homens que eram os descendentes de Arão. Hoje, no Novo Concerto, o sacerdócio é exercido por todos os cristãos e não por uma classe sacerdotal intermediária entre Deus e os homens. O apóstolo Pedro escreveu que, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. No versículo 9 está assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a gente percebe que, se a gente pensar em sacerdócio, todos os cristãos são sacerdotes, todos são ministros diante de Deus, todos assistem diante de Deus para interceder pelas pessoas, para clamar pelas pessoas. É claro que assim, existem lideranças na igreja, existem, mas todos são sacerdotes. A liderança não tem a ver com a aproximação de Deus. A aproximação de Deus é você e Deus. Eu não estou mais perto de Deus que o membro da minha igreja para ficar entre eles dois. Eu sou o cara que orienta o membro da minha igreja, que tem mais tempo, tem um pouco mais de caminhada em estudo, pesquisa, para aconselhar o membro da minha igreja a viver a fé. Mas sou ser humano igual a ele, passível das mesmas falhas igual a ele, e se eu me consagrar assim como ele, posso me aproximar mais de Deus. E se eu começar a chutar o pau da barraca, mesmo investido dessa liderança, posso, me afastar da santidade igual a ele. Então, somos de barro, de carne e osso, um igual ao outro. Sim, claro, Cleber. Tudo respeito. Cara, tem que falar com mais sobre a sua unidade. A igreja lá, Oxi, abençoa o teu povo. Abençoa o teu povo. Abençoa. O que acontece é que assim, o que acontece, o Kleber, é que, como é que eu posso dizer? Eu entendo duas situações. Às vezes a pessoa... É porque às vezes, Kleber, a pessoa ela não percebe a maldade do próprio coração, ou ela percebe e finge, uma das duas coisas. Entende? Eu entendo que assim, ou eu sou hipócrita, ou eu realmente não sei o quanto eu sou mal. Entende? Eu prefiro acreditar na inocência das pessoas, de modo que assim, elas ainda não quebraram tanto a cara. É como, por exemplo, já viu aquela pessoa que ela se acha o melhor marido do mundo, até que ela tropeça feio e ela percebe que ela não é o que ela pensava. Pronto, aquela pessoa já fica mais humilde, ela já não dá mais tanta brecha, mas antes ela era super-herói, se achava até mais espiritual que os outros irmãos na igreja, entende? Ou então, de repente, aquela pessoa que, quando foi ver, ela reparou que ela fez uma inimizade entre melhores amigos, e aí ela percebeu que se ela não vigiar na língua, ela vai fazer um monte de besteira. Entende? Assim, às vezes a pessoa, ela acha que ela realmente é boa. Você está me ajudando aqui para raciocinar. Mas, eu sou usuário da CBD Vitória Cristo, Silas. Na sede. Na terça-feira eu não estou mais lá porque eu vim para cá. Sim. Hoje no estacionamento. Tem os pastores dizem naqueles os top que trata o obreiro, que o rapaz está ajudando, está muito mal.
Tô entendendo. Não. Tem um dia lá que eu só perdoa, que perdoa ele. Já perdoei, não Jesus. Perdoa mesmo? Já com Jesus. Não, é porque do jeito que você está falando, eu estou na dúvida. Mas vai. Perdoa mesmo? Então tá bom. Ele jogou para o rapaz, se vira, pega o meu carro e pode jogar a chave sem peito. Não alimou, Janildo, não alimenta, vai falar. Não alimenta não. Pastor, coração, se fala para mim, eu mato o peito e jogo a chave nele. Olha, eu não tenho carro. Eu estou vendo que você é um cara perdoador mesmo, vai continuar. Tá vendo? É disso que eu estou dizendo. Ou seja, aquele cara lá, ele pode não ser legal, mas você também não é, velho. Que isso, ele é pastor, pai. Mas ele é gente. Não, pai. Assim, você dá pra perceber que é o seguinte, a gente não passa. Vamos lá. Ele pode errar. Legal, concordo. Você concordo. Isso. Mas na hora ali eu fico olhando, que isso? Então, você me lembrou uma situação, por exemplo, um rapaz veio na minha porta, injuriado. Se é um outro, vem de pé, vai embora. Vou dar um exemplo simples. Um rapaz veio na minha porta injuriado porque o pastor dele estava flertando com a sogra dele. E aí eu cheguei para ele e falei assim, cara, isso que o pastor fez, eu e você podemos fazer. Pode. O que a gente precisa é vigiar para não fazer. Porque hoje, você está lá conversando comigo na internet, amanhã de novo, depois de novo. Aí daqui a pouco a gente já fala um pouco mais. Entende? Aí nessa brincadeira, né, por exemplo, tá a dona reclamando do marido com outro irmão da igreja. É tudo irmão. Adultério de crente é com crente. Crente não tem adultério com a prostituta lá na Praça Mauá. Adultério de crente é com crente. E para minha dor, às vezes é na mesma igreja. E como é que isso começa? Mulher, vou lhe trair. Fui. Hashtag partiu. Não é assim. Tá dando para entender? A coisa é ali, ó. Passo a passo, dia a dia. Então, aí o que acontece? De repente essa pessoa, ela não tem noção do quanto ela está se distanciando da simplicidade do Evangelho. De repente ela não tem noção disso. E aí uma outra situação, não sei se você percebe, você olhou para aquilo e ficou indignado, mas a Bíblia diz que a nossa ira não produz a justiça de Deus. Você percebe que é o seguinte, se faz comigo, acabou, no coração você já fez. Você não fez no ato. Por exemplo, se ele jogasse e você jogasse de volta, você teria feito. Mas para aquele que sonda corações e mentes, você não jogou de volta, mas aqui dentro você já jogou de volta. Então aí você vai perceber que assim, esses somos nós. Quando a gente tem consciência disso que a gente é mais fácil perdoar os outros. Deu para entender? É mais ou menos isso, entende? É que nem ontem eu não sei por que cargas d'água, a gente entrou aqui no assunto, né? Só tinha Lucinda e Rogéria, né? E Sandra estava aí também. Entrou no assunto de olhar homem bonito. Aí eu cheguei e falei assim, eu já falei com a minha esposa, olha, mas não me conta, eu não quero saber, entendeu? E aí o que acontece? Aí talvez alguém diga, que isso? Como é que você está falando isso para sua esposa? Não, eu só estou admitindo que minha esposa, ela é de carne e osso. Qual é o meu papel? Eu não tenho como tirar a minha esposa do mundo. E tem uns caras realmente, que os caras são bonitos mesmo. E eu nunca vou ser, acabou. Mas assim, aceita que dá menos. Mas o que acontece? O que eu preciso fazer? Tentar me tornar o melhor marido, para ela sempre lembrar, não posso trocar o Roberlão por causa disso. Agora, não dá para eu esperar o seguinte, minha esposa, se ela fizer uma besteira, é porque ela está com Satanás, não sei o que lá. Nós estamos expostos a todo tipo de miséria. Ou você acha que todo mundo que dá soco no nariz dos outros saiu de casa assim, hoje eu vou dar um soco no nariz de alguém? Não, mas às vezes é um dia que tu não está legal. Aí veio o indivíduo, provocou, naquele dia você deu, e pior que você de repente deu numa pessoa que é faixa preta de karatê.
Aí você deu e pensou assim, o que vai acontecer comigo agora? Pai, nas tuas mãos entrega o meu filho. Mas você deu, já era, entende? Então assim, esses são os seres humanos. Pedro, você vai me negar. Nunca vou te negar. Vai negar. E aí ele chora amargamente porque ele tem contato com quem ele é. Entendeu? Mas você falou com o senhor, não chegou nem perto. Entendeu? Isso porque você perdoa, hein? Mas vai, continua. Eu quero ter um coração igual ao seu. Vai falar. Meu filho tem 9 anos. Desde que você não cite o Jefferson, você pode falar qualquer coisa. Tem 9 anos. Minha esposa ele fazia o tratamento, eu levei lá no médico. Aí ele queria um lanche. A minha esposa entrou na loja. O rapaz foi, minha flor, trocou minha esposa. Meu filho ficou na ira. Quando eu chegar em casa, eu vou falar pro meu pai vai vir aqui no meu bebê. Esse cara é abusado, chamou você de flor. Minha esposa, Caio, ele foi educado. Não, mas não tinha que chamar a senhora de flor, não. Eu sei que depois disso, tu agora chama tua esposa de flor, né? Não tá mole não, velho. A coisa mais é o verdureiro, é o cobrador de ônibus. Tá rindo? E não vem com essa que minha mulher tá velha, não. Tem gente que quer minha mulher velha. Dá mole pra ver. Aí meu pai chamou minha mãe de flor, você vai ter que ir lá resolver isso. Eu expliquei ele, cara, tua mãe não tem culpa não. Camarada que de repente foi abusado de tratar o cliente dessa forma. Aí eu consegui trocar a mente dele e fazer, tipo assim, entender que a mãe dele não teve culpa de nada. Por quê? Porque ele é um inocente. Agora, se fosse uma... Não é muito não, né? Mas vai continuar. Não mentira. Porque, tipo assim, nunca se decorou com isso. Outra pessoa que não seja, tipo assim, chama de flor. Na mente dele não era certo. A outra pessoa chamar de flor, não sei eu que sou esposo. Não é certo você chegar numa loja e a menina te chamar de amor. Não é certo, mas... Entendeu? Aí eu consegui botar na cabeça dele. Falei, cara, o cara errou, de repente tinha que chamar de... E às vezes não é por mal, tem gente que chama de querido. Sim. Aí meu marido tirou a cabeça dele. Meu marido outro dia, o rapaz me chamou de tia. Falei, vem cá, você tia da irmã da mãe dele? Meu Deus do céu, é normal. Aí eu, se der chamar minha esposa de tia, eu tô tranquilo. De tia eu tô tranquilo. Eu sou adulto. Tá aí? Normalmente chama atenção. Aí são porque eles passam. Falta matrimônio aí, né? Você falou isso no domingo, aqui na igreja, quando vocês foram lá na frente da coral. Ele ficou com atrás com toda a pensada, dando água pra quem? Aí falou assim, meu pai pra minha mãe. Eu falei, deixa aqui comigo aí, você não vai entregar nada pra minha mãe. Eu olhei pra ele, tem que ser bom, cara, eu tinha que entregar pra tua mãe, pro teu pai, não, pra minha mãe não. Pro pai tu entrega. Viu? Aí agora que você tá falando, ele tem esse cuidado. Vou pedir pro teu filho botar a mão na cabeça do nego que tem 1 ano e 4 meses pra ele pegar essa unção. Oxe, a unção de tomar conta da mãe. Ô, maravilha. Não tô falando não. isso aí é a hora do sacramento. Que sacramento? Gente, vamos agora para falar do último sacramento, que é o matrimônio.